no TeamView, que estão no TeamView, um abraço, a paz do Senhor para os irmãos que estão no Facebook, um abraço e a paz do Senhor para os irmãos que estão no Instagram, né? Estamos tentando, no pessoal do YouTube, né? Talvez eu não consiga acompanhar aqui todas as plataformas, né? E se escrever alguma coisa, provavelmente eu não vou ler, né? Mas não ignorei vocês, tá? É que realmente é muita tecnologia para pouca capacidade da pessoa que está aqui. Então, assim, eu gostaria de iniciar o nosso culto da Paulistana, né? Da Igreja Evangélica Congregacional Paulistana, né? Gostaria de pedir para os irmãos, né, que estiverem baixando suas cabeças, né? Vamos pedir a bênção de Deus, né, para a gente poder começar, né, essa nosso culto digital, né, nesse período aqui de quarentena, né? Vamos baixar no momento nossas cabeças. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. O Senhor está presente, ó Pai, na vida da igreja, porque a igreja não é o templo. A igreja, ó Pai, são as pessoas que creem em Ti. Senhor, nós queremos agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, de bom e de ruim. Ajuda-nos, ó Pai, a tirar lições, ó Pai, de tudo isso e que nós possamos ser servos Seus melhores, cada vez mais e cada vez com mais eficiência, ó Pai. Que nós possamos tirar aprendizado de todos os momentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, dos tristes aos alegres. Que nós possamos enxergar o Senhor em todos os momentos, porque o Senhor está sempre caminhando conosco. Queridos, eu gostaria de iniciar, né, uma palavra inicial parabenizando a igreja, porque nós estamos fazendo, né, estamos comemoramos agora no dia 14 de março, né, os 109 anos da Igreja Evangélica Congregacional Paulistana, né, como congregação. Essa história ela já é mais antiga, né, algumas ações de Cali, né, no início do século XIX, né, já tentando entrar em São Paulo, né, mas somente em 1905, há 115 anos atrás, é que realmente conseguiu, né, mais efetivamente ter um trabalho congregacional, né. Esse trabalho congregacional ele se deu com o trabalho do presbítero Domingos Antônio da Silva Oliveira, né, e com o pastor Francisco Antônio de Souza, na época seminarista, né, que começaram um trabalho de evangelismo congregacional aqui em São Paulo. Tudo tem um início, né? Nossa igreja ela também teve início lá em 1905 com um trabalho de evangelização. Com o tempo, né, fez-se necessário que a igreja se constituísse em templo, né? E em 1909 montaram uma congregação com a ordenação do pastor Simão Salem, né, há 111 anos atrás, né, para dar início aos trabalhos da nossa igreja. Uma história longa, né, uma história de centenária, né, de muita luta, né, e com poucos membros. Né. Se for pegar o histórico da igreja lá em 1905, 1909, né, você vê números de 14, 16 pessoas, 12 pessoas. Né, sempre foi difícil, né, e às vezes nós olhamos a nossa igreja, achamos que somos poucos, né, e na verdade a gente bobear de ter o dobro ou o triplo. Se a gente for considerar os congregados, né, a gente pode chegar até, contando as crianças, 40 pessoas, né. Somos muito mais do que o trabalho da igreja inicialmente, levando em conta que eles tinham a dificuldade de não ter um local próprio. Agora, daqui a 2 anos, nossa igreja, o Templo da Paulistana, né, agora me foge a data, se é agora esse ano ou daqui a 2 anos. Se eu não me engano, é daqui a 2 anos. Nosso templo vai fazer 100 anos, né, de sede própria. Né? Então, assim, nós passamos por muitas dificuldades ao longo do tempo. Né? O pastor Sérgio, quando fez uma carta para o centenário, ele lembrou muito bem, né, que
A paulistana, ela passou por muitas lutas, né? Passamos por 2 guerras, passamos pela Revolução de 32, passamos pela peste, que também penetrou aqui no Brasil, momentos de pobreza, né? Muitas lutas teológicas, né? Neoliberalismo, liberalismo, né? Várias tendências feministas, machistas, tudo que você puder já de nome, né? Afrontam até a condição teológica da nossa igreja. Né? Hoje, né? Março de 2020, né? Quando a gente comemora os 111 anos de congregação, né? Seria hoje a pregação do pastor Leandro. Né? E a gente está hoje, né, passando por mais um momento da história mundial, né, com essa questão do vírus, da Covid, né, do coronavírus. Os templos estão fechados, a paulistana continua ao lado, né, desse pensamento de que nós devemos minimizar os efeitos do vírus, e hoje estamos digitalmente nas mídias, tentando manter a palavra de Deus ativa, né, ecoando ainda conforme a gente vem fazendo ao longo desses 115 anos, né? Então é com muita luta. Estamos vivendo, como eu disse, um momento da história, talvez um momento negro, né? Ninguém gostaria, né, dessa situação, né? Fomos empurrados, né, para essa situação, mas, né, nós devemos, e eu entendo que é dever do cristão, né, manter a esperança. Né? O texto que nós leremos hoje, né, em Lamentações 3, 17 até o 25, né, que a gente vai ler daqui a pouco, ele fala exatamente sobre isso, né, sobre esperança. Queridos, eu sei que muitas vezes, né, nós temos passado por algumas dificuldades. Né? O texto, a meditação que eu trouxe hoje, até gostaria de agradecer, né, a Aline, que tem ajudado a gente com a manutenção, né, desses trabalhos digitais, né, da gente tentar colocar nas redes, né? Até brinquei com ela, né, que a Aline é a nossa web missionária, né, como o Serginho tinha designado o Elber, né, uma vez. Né, a gente vai acabar montando um departamento de mídias digitais na igreja, né? O DMD, né? A gente gosta de abreviar tudo, né? A gente gosta de abreviar tudo, é o DMD, né? Departamento de Mídias Digitais. Né? Então, assim, obrigado, Aline, né, pelo apoio, né? Vamos aos poucos nos adaptando, né, a essas novas mídias. Hoje eu estou com várias telas aqui abertas, né? Então me desculpe se eu não puder estar olhando de frente para todas as mídias, né? Porque vou acabar me perdendo, com certeza. Mas assim, queridos, dentro daquilo que o Edson pregou domingo passado, né? Que foi falando, né, que apesar das dificuldades, Jesus está do nosso lado, né? Dentro daquilo que o pastor Sérgio falou essa semana, né? De que nós devemos tomar cuidado com a Babilônia que nos cerca, né, as diversas informações. Né? Quando a Aline falou que para eu pregar agora domingo, né, já veio na mente para mim Lamentações 3,17. Né? E eu gostaria de convidá-los, né, agora já nesse segundo momento, né, para abrir as suas Bíblias. Né, ou se você não tiver condições de ter a Bíblia aqui do lado, porque às vezes a Bíblia é o celular, né, abrir suas Bíblias em Lamentações. Né, eu coloquei um slide aqui atrás, algumas mídias dá para ver, né? Lamentações 3,17, né? Tive que improvisar um slide. Lamentações 3, a gente vai ler os versículos de 17 até o 25. Eu vou aguardar alguns momentos para os irmãos acharem, né? Depois de Jeremias, né? Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações. O pessoal está rindo aqui
no Instagram, né? Ministério de Mídias, kkkk. Valeu ali, né? Valeu mesmo, Aline. Você é 10. Direitos autorais pro Serginho, né? Então vamos lá, queridos. Lamentações 3, versículos 17 até o versículo 25. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me faz dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém? Eu vou só pedir para quem estiver entrando no TeamViewer, dar uma clicadinha na tela para tirar o áudio, porque está dando eco. Eu não sei quem aqui está dando eco. Joia? Queridos, o texto de Lamentações ele é atribuído, né, ao profeta Jeremias. Jeremias ele viveu, né, um pouco antes da época do exílio babilônico, onde Israel foi levado em cativo, né, em cativeiros, né, se não me engano foram 3 levas de sequestro, né, onde as pessoas foram sequestradas dos seus lares e levadas à Babilônia, né. Aí você vê a história de Daniel, né, que é contado nesse momento de cativeiro, né. Durante esse período, né, o autor que é dado a Jeremias, né, por que eu falo que a autoria do texto de Lamentações é dada a Jeremias, né, porque o estilo literário para alguns, né, o jeito, né, que o período onde foi escrito, né, levam a crer que foi ele, o jeito de falar, né, e ao mesmo jeito, da mesma forma, existem aqueles teólogos, né, que acreditam que não foi Jeremias, foi um poeta, porque Lamentações é uma poesia, né, são 5 poesias na realidade. Lamentações ela é escrita, né, nesse período, né, e segundo Crônicas 35, 21, né, existe a indicação de que Jeremias escreveu essas lamentações. Então, assim, tudo leva a crer, né, inclusive com indicação da própria Bíblia, né, que foi Jeremias. Né, por isso que é chamado de Lamentações de Jeremias. Né, uma curiosidade, né, é que Lamentações, né, como eu disse, é uma poesia, né, o jeito que ela foi escrito, né, foi como acróstico, né, ou seja, ela começa, se você for abrir a sua Bíblia, né, todos os capítulos têm 22 versículos, né, exceto o capítulo 3. Né, os demais, o 1, 2, o 3 e o 4, né, eles são feitos com 22 versículos cada um. O capítulo 3 é especificamente 66 versículos. Né, eles seguem os 4 primeiros, inclusive o 3, né, os 4 primeiros capítulos, eles seguem uma lógica, né, de acróstico, né, ou seja, você usa uma letra do alfabeto grego, né, que são 22 letras, e começa o texto, né, a meditação de cada versículo. Né, cada versículo, né, ele tem uma sequência de acordo com poeticamente, né, de acordo com uma letra grega. Né, e no capítulo 3, que são 66 versículos,
né, esse acróstico ele se multiplica por 3 em cada um deles. Com exceção do capítulo 5, que não tem essa similaridade do acróstico, né, ele já é de forma linear, né, então assim, é só uma curiosidade, até para falar por que é uma poesia, né, uma poesia judaica, né, o capítulo 1, 2 e 4, né, ele realmente pode ser considerado uma lamentação, né, porque é uma descrição da calamidade, né, que sobreveio sobre Israel, né, por conta dessa tomada, né, por Israel ter sido sitiada e eles exilados na Babilônia. O capítulo 3, ele especificamente é uma oração individual, né, do poeta, do profeta, né, e o capítulo 5, né, ele já é uma oração coletiva, né. A gente vai se ater ao capítulo 3, né, é só para conhecimento, né, e outra curiosidade é que se você for ver qual o nome inicial, o primeiro nome do livro, né, desse livro de poesias, né, que é Lamentações, né, ele poderia ser uma interjeição ou um termo, né, um termo linguístico, né, seria a, ou como, né. Na realidade, Lamentações veio depois, devido ao teor do seu livro, né, que é como a pessoa estar lamentando, mas o nome original mesmo do título é uma expressão de espanto, né, como, né, e realmente, às vezes a gente se encontra numa situação, né, que a gente entende como, né, por quê? Por que isso está acontecendo comigo ou com a nossa sociedade de um modo geral, né? Lamentações, ele apesar do nome, né, meio trágico, né, Lamentações, né, ele não é um livro de reclamações, né? Ele é um testemunho bíblico, né, do sofrimento, né, esse gigante que inevitavelmente assombra, né, a condição humana, né. Lamentações, ele mostra, né, a nossa fragilidade, né. Wesley mandou um abraço Wesley, então assim, ele demonstra a nossa fragilidade, né, diante das condições, né, que vêm sobre a nossa vida, né. Como cristãos, né, nós não estamos isentos disso, né. Como cristãos nós não estamos isentos dessa situação, né. Lamentações, né, ele fala dessa fragilidade humana diante do sofrimento, mas também fala que Deus participa do nosso sofrimento e é nosso companheiro, né, nessa caminhada e diante dessas situações, né. O interessante do texto que nós lemos, né, ele começa assim, né, afastou-se a paz da minha alma, esqueci-me do bem, né. Se você for pegar a tradução dessa palavra bem, lá no hebraico, né, ele vai falar sobre bem-estar. Você pode traduzir bem por bem-estar, por prosperidade, né, por felicidade, né. Então o poeta, o profeta está dizendo, afastou-se a minha paz da minha alma e eu me esqueci, né, da minha felicidade, do meu bem-estar, né, do meu bem, né. E na sequência, no 18, ele diz, né, que a minha glória pereceu, né, que o que sobrevém sobre mim, né, o que ele lembra da aflição dele, do pranto, né. Na tradução que eu li é sobre o absinto e o veneno, né, ficou até bem poético, né, mas na verdade ele está falando da amargura e do pesar. Então a gente pode entender esse versículo 19 como ele lembra-se da aflição, do pranto, da amargura e do pesar, né. Nós estamos num momento, mais uma vez, o pessoal do TeamView, acho que alguém acabou de entrar, clica na tela, quem entrou quase agora, que está com o áudio aberto, clica na tela, na parte tem o segundo ícone que tem um fonezinho, clica nele e deixa mudo, por favor. Microfone. Um microfonezinho, que aí você deixa mudo para não dar eco aqui pra gente. Então, voltando, né? Então assim, o primeiro momento dessa leitura que a gente fez,
né, nessa oração de Jeremias, né, ele nos fala da aflição dele, né, a terra sitiada, os familiares foram levados embora, os amigos, ele já não tinha ninguém, ele estava se sentindo só, né, ele estava se sentindo isolado, ele estava se sentindo triste, amargurado dentro dele. Ele não tinha à frente dele nada que pudesse indicar uma melhora, né? Ele estava sem condições nenhuma, né? Sem esperança, né? Tanto é que a gente for analisar aqui no texto, né, a palavra que ele começa no 17, né, que ele se esqueceu do bem, né? Ele se esqueceu da felicidade, né? E a única coisa que ele lembrava lá no 19 era da aflição dele. A única coisa que vinha na cabeça dele era a aflição dele, né? Hoje nós estamos passando por um momento aflitivo. Nós abrimos os nossos WhatsApp, as redes sociais, a internet. Nós ouvimos na televisão, nós vemos inclusive nas nossas vidas no dia a dia, né, a nossa rotina está mudada, né? Estamos passando por apertos financeiros, né? Alguns irmãos com problemas com a empresa que ele tem, outros irmãos aflitos porque não sabe se o seu patrão, né, vai ter condições de se manter durante essa crise, né, e manter o emprego, né? Nós passamos por um momento que você fica com medo de ficar doente, né? Eu estava vendo até alguns comentários, né, que em relação ao Brasil e ao resto do mundo, com certeza, né, nós estamos fazendo igual aquele filme, né, que virou lema, né, a escolha de Sofia, né? Ou escolhemos, né, no livro, né, ou na história que virou filme, passa-se na Alemanha nazista, né, se não me engano em Auschwitz, e temos que escolher entre um filho e outro. A Sofia tem que escolher entre um filho e outro quem vai sobreviver, né? Se ela não escolhe um dos dois, morre os dois. É isso que o Carrasco propõe a ela. E por isso nós estamos vivendo essa situação de Sofia na história, né? Temos que escolher, né? Ou escolhemos a nossa saúde e a crise na economia, ou escolhemos a trabalharmos, né, voltarmos ao cotidiano e ficamos doentes também, voltamos a ter crise na economia. Estamos num momento difícil, é uma encruzilhada, né? Eu creio que se existe uma escolha, né, a escolha é não se lamentar pela escolha tomada, né? Porque qualquer escolha ela vai ser certa ou errada, mas ela tem seu lado certo e seu lado errado, né? Estamos vivendo momentos em que nós olhamos a nossa situação, né, e ficamos oprimidos, nos sentimos oprimidos. Nós começamos a achar que onde erramos, que filme é esse que nós estamos vivendo, né? Parece um filme de suspense ou de terror, né? Coisa que a gente só via na televisão, em Hollywood, né? Nós estamos vivendo atualmente. E às vezes nós ficamos conturbados, né? E ouvimos, como o pastor Sérgio disse, né, num áudio anterior, que vivemos uma Babilônia de informações em que existem pessoas contrárias e a favor, problema na economia, problema na política, problemas pessoais, problemas financeiros, né, problemas de distância, né? E nós vivemos essa situação, né, aflitiva, e ouvimos várias vozes de vários locais, de várias línguas, né? E estamos aflitos da mesma forma como nessa primeira parte dos versículos, 4 primeiros versículos que a gente leu, né, do 17 ao 20, né? Nós nos esquecemos da nossa felicidade, nós nos esquecemos do nosso, né, da nossa situação, né, como cristãos, né, e acabamos só lembrando, né, da aflição, né, do pranto, da dor,
né, do veneno e do absinto, né, como diz no texto, no 19, né, da amargura e do pesar. Né, e às vezes você fala, pô, vou ler Lamentações para ver isso, né, só sofrimento. Né, e Lamentações, como eu disse, ele não fala de sofrimento. Ele apresenta o sofrimento humano, né, e fala que Deus, né, em Deus nós encontramos o suporte para poder resistir, para poder sobreviver, né, no meio de tantas aflições. Né, os problemas virão, né, o exílio ele demorou 70 anos. Né, quantas pessoas não morreram ou viveram orando para que fossem libertos e não encontraram essa salvação, mas eles em nenhum momento, né, eles se distanciaram de Deus. Né, em contraponto a esse esquecimento, né, que a gente viu no 17, de esquecer-se do bem, né, o profeta Jeremias, ele fala no 21, né, que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são infinitas, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A sua porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Né? Quando a gente esquece do bem, né, vem o Espírito Santo e fala aos nossos corações, querendo nos trazer a memória, ou seja, em contraponto ao esquecimento, ele vem querer nos lembrar que nós não somos, né, deste mundo, nós estamos nele. Né, a oração sacerdotal de Jesus lá em João, nós não somos desse mundo, mas estamos nele. Né, passamos por aflições, passamos por dificuldades, né, todas essas que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo, né, mas nós temos que ter bom ânimo. Né? Jesus falou, né, eu venci o mundo. Né? Jeremias fala, né, lembre-se, traga uma memória, né, algo que pode nos dar esperança, né, que são as misericórdias do Senhor. Né? Essas misericórdias do Senhor, eles demonstram o seu grande amor e fidelidade. Né? Em vez, né, da gente ficar recordando, rememorando, né, buscando, cavando nas nossas entranhas e nos nossos celulares e nas nossas televisões, né, que nem malucos, né, buscando informações sobre o que está acontecendo, da economia, da política, da saúde. Né, talvez a nossa primeira ação durante o dia, né, seja colocar os nossos joelhos no chão e orar, né, procurando no Senhor, né, a tranquilidade e a resposta, né, para as situações que nós vamos passar. Né, pode ser que nós vivamos, a partir de hoje, numa visão negativa, né, o maior colapso, né, da sociedade moderna, né, tanto na economia, né, quanto nos costumes que nós estamos vendo. Né. Oramos para que não, oramos para que seja algo passageiro. Mas, né, estamos sujeitos caso isso ocorra. O que não pode acontecer é que a gente se esqueça, né, do grande amor de Deus e da sua misericórdia. O que não pode acontecer é que a gente fique perdido num looping temporal de aflições, só pensando nessas aflições. Só um minutinho que eu vou aceitar aqui uma mídia. Então vou arrumando aqui que uma saiu do ar. Assim, a gente vive um momento de dificuldades, mas, né, nós não podemos esquecer, né, o que realmente nos deve trazer a memória, né, que é o grande amor de Deus. Né, 1 Coríntios 15, 19, né, no Novo Testamento, tem um texto que eu uso muito, né, quando a gente faz, né, essa discussão
referente ao triunfalismo, teologia da libertação, prosperidade, né? Chame do que quiser, né? Ou a tendência que for. Mas quando nós vamos falar sobre a nossa situação como humanos, né, eu olho muito 1 Coríntios 15, 19, uma palavra muito interessante que Paulo nos traz. Fala o seguinte: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis ou os mais infelizes de todos os homens. No versículo 21 ele continua dizendo, né, porque através da morte, por um homem veio a morte, que era Adão, e através de Jesus Cristo, né, a vida, né, a morte através de Adão, e Cristo nos vivifica, né, versículo 22. A nossa esperança, queridos, ela não está na economia. A nossa esperança, ela não tem que estar fincada, né, estabelecida, né, na nossa saúde, né, porque nós somos programados com data de validade. Lembro do tempo, e faz tempo, né, que eu era jovem, gostava de correr, brincar, né, e hoje eu já não aguento mais correr, né. Fui dar uma corridinha com meu irmão Jay e quase puxei a língua, né. Os cabelos já estão começando a ficar brancos, né. Outras gerações, Serginho já está apoiando, né, outras gerações já começam a nos ultrapassar, né. Estou com 43 e não mais 23, né, como eu gostaria. Então assim, eu não posso firmar a minha esperança na minha saúde, não posso firmar a minha esperança nas minhas condições financeiras, né, porque como a própria Bíblia diz, né, isso é como, são tesouros, esses tipos de tesouros a terra corrói, né, a enferrugem corrói, né, é pó. A nossa esperança não está nas coisas aqui da terra. A nossa esperança está em Cristo. Cristo é a solução não para o problema em si. Cristo pode chegar, curar, parar tudo. Semana que vem todo mundo na rua saudável. Se for da vontade dele, da vontade de Deus, isso pode ocorrer. E a nossa oração é para que esse momento, ele passe o mais rápido possível. No entanto, a gente também tem que ter a certeza, né, de que a vontade de Deus, né, ela se preserva inclusive, né, nas calamidades. Os amigos de Daniel, quando foram postos para ser jogado fugiu? Quando eles foram na fornalha, né, eles declararam, até na última pregação que eu falei, né, eles falaram, né, nós iremos para a fornalha, né, se Deus quiser nos livrar, Ele é Deus, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, ou se não for da vontade dEle nos livrar, né, Ele continuará sendo Deus, Ele continuará sendo soberano, Ele continuará sendo misericordioso, um Deus de amor. As suas misericórdias, elas continuarão se renovando a cada manhã. Queridos, eu gostaria que, em meio a esse momento, né, que nós temos de calamidade, né, você tenha a tranquilidade, né, apesar de todos os indicadores dizerem que não. Apesar de você abrir na internet só aumentar o número de casos, de mortos e contaminados, né, apesar de só aparecer dificuldades financeiras, né, porque acaba não entrando dinheiro na conta, né, e as contas vêm todo dia, né, o dinheiro não entra, mas os boletos chegam constantemente, né. Então assim, apesar dessa dificuldade, né, que muitos de nós estamos passando, né, eu quero que você tenha fé, e mais do que fé, né, esperança de que existe um Deus, né, que está acima de tudo isso, um Deus que é misericordioso, um Deus que nos ama. Amém?
Aí, para não dizer que não teve nenhuma música ao final, né, eu estava, antes de começar a live, né, me veio à memória, né, uma música que eu cantava muito na infância, né, quando eu tinha meus 8 anos, 7 anos, né, na livraria Betânia, que eu acho que foi, se eu não me engano, foi lá que eu aprendi na época do Maurão, né, uma música que falava assim, é música infantil, tá, gente? Com ele eu vou mais alto que o homem pássaro, com ele eu vou mais fundo que o Aquaman. Não temo o perigo, pois Cristo está comigo, Jesus meu super amigo é. Tirando a musicalidade, que é fraca, né, não tema o perigo, né, Cristo está contigo, né, Ele é seu super amigo, né, então confie nele, que Ele com certeza vai nos sustentar nesse momento. Amém? Pastor Sérgio vai querer passar a bênção, fazer uma palavra ou oração? Já fiquei mudo. Ligou? Tá ligado. Queridos, é isso aí. O Sérgio ministrou alguma coisa e eu acho que essa história vai fazer com que a gente repense muitas coisas, né? Deus, como o Sérgio falou, está no comando, não estamos sozinhos, tem um piloto na rota conduzindo a gente e a gente, por fé, tem que seguir. Bom, então vamos orar agora, quem puder orar. Depois vai entrar a bênção pastoral para a gente poder confiar no Senhor. Eu sei que todo mundo, vocês, eu, tenho falado com amigos, tenho falado com cientistas, pesquisadores, enfim, tenho falado com sociólogo, filósofo, teólogo. Essa semana bate-papo com muita gente. Todo mundo está muito preocupado com o que está acontecendo, porque sabem que é uma coisa muito séria. Contudo, está na Bíblia, né? É o princípio das dores. E a gente vai se preparar no consolo do Espírito Santo, tá? E sabendo que a gente não está sozinho. Hoje postei um vídeo justamente falando disso. Jesus orou por nós. Vamos continuar confiando nisso, amém? Quem puder, feche seus olhos e vamos orar, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento a gente agradece, Deus, porque temos esse recurso que nos faz ficar juntos ao vivo, Senhor. Pai amado, e podemos nos acolher. Pai amado, hoje eu ouvi um testemunho, Senhor, aqui em casa, que lá na Segunda Guerra Mundial, Senhor, as luzes eram apagadas, havia toque de recolher, Pai amado, e ninguém podia acender uma lamparina dentro de casa. Todos ficavam acuados, Senhor Jesus, com medo, Pai amado, desesperados, não sabendo o que poderia acontecer, Senhor. Deus, e aquele temor que aquelas pessoas passaram há mais de 70 anos atrás, Senhor, cuja pessoas da minha família viveram naquele período aqui em São Paulo, Senhor, nós queremos pedir graça nesse momento, Senhor. Nós estamos em refúgio, mas não estamos com a lamparina apagada não, Senhor. Nossa lâmpada está acesa, Senhor. Diferente daquele período, Pai amado, nós temos um ao outro e podemos nos conectar através dessa ferramenta, Senhor. Deus, temos ainda mais alguns dias pela frente para trilhar. Talvez agora o barco dê uma tremida, Pai amado, porque ele vai começar a navegar, Pai amado, em ondas cada vez mais fortes. Pai amado, mas não nos deixa perder esperança, Pai amado, como aprendemos hoje com o presbítero Sérgio. Guarda o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Dá-nos discernimento do que ouvimos, para que a gente possa ter certeza que é o Espírito Santo nos guiando, e não vozes alheias, Pai amado, que nos confunde o caminho. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre nossas vidas de hoje, por todo o tempo dessa quarentena, até que Pai amado ela termine, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fiquem em paz, estamos aqui juntos, amém? Deus abençoe vocês. Amém, queridos.